Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. 14ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura está no livro do Gênesis, capítulo 41, versículos de 55 a 57, capítulo 42, versículos de 5 ao 7a e 17 ao 24a. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador da terra do Egito, e conforme a sua vontade se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no 3º dia disse-lhes: Fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: Sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: Não vos adverti, dizendo: Não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, número 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de descordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Evangelho está em Mateus, capítulo 10, versículos de 1 ao 7. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada quarta-feira, meu irmão e minha irmã. A paz de Cristo e o amor de Maria. Um forte abraço.